essa carta de Judas que ele escreveu. Quem era Judas? Judas, ele foi um dos 4 meio-irmãos de Jesus, e ele que escreveu este livro. E Judas, enquanto Jesus ele reinou na terra, ele não acreditava em Jesus, em ser um meio-irmão como Messias. Somente após a morte de Jesus, ele se converteu e ele passou a pregar o Evangelho de Cristo na igreja primitiva, que era a igreja que estava sendo muito perseguida pelos romanos, onde eles eram presos. Eles morriam por amor a Jesus, por amor à sua fé, por não negarem o Evangelho. E aqui nessa época que Judas escreveu essa carta, apenas João ainda não tinha sido morto por não negar a sua fé. Os restantes dos discípulos tudo já tinham sido mortos. E aqui Judas, ele escreveu essa carta aos crentes no início da igreja. E é uma carta curta, que é apenas um capítulo. Você que está com a sua Bíblia, dá uma olhadinha aí, do capítulo 1 até o versículo 24. E a metade dessa carta, mais do que a metade, ele fala sobre os falsos profetas daquela época. Aleluia. Então, mais da metade dessa carta, Judas ele escreveu alertando esses crentes da igreja primitiva sobre os falsos mestres, que naquela época já estava existindo pessoas que falavam que era uma coisa quando na verdade era outra, os famosos charlatões do Evangelho. E aqui Judas ele fica alertando e fica comparando esses falsos mestres com pessoas do Antigo Testamento, com coisas que aconteceram. Só que isso que ele estava passando para aquelas pessoas, elas já sabiam. E é incrível, eu estava lendo essa carta, já tinha lido outra vez, mas eu li detalhadamente. E aí eu reparei que ele mudou de repente a mensagem dele. Ele estava falando sobre esse alerta aos falsos profetas, e de repente ele mudou falando sobre a fé, para que eles permanecessem com a fé dele. Por quê? Porque qual que é a nossa maior certeza que nós precisamos ter? Que independente da situação ao nosso redor, independente das pessoas ao nosso redor, eu não posso me deixar ser confundido. Eu não posso deixar ser influenciado. Então aqui Judas estava dizendo, esses falsos mestres estão querendo passar isso, mas vocês precisam permanecer firmes na fé de Jesus. Porque quando nós permanecemos firmes, nós sabemos quem Ele é. Nós não deixamos ser influenciados por aquilo que está acontecendo em nossa volta, amém? Então abre aí comigo em Judas capítulo 1, versículo 17. Um pouquinho mais para baixo, versículo 17. Aleluia, Jesus. Vou perdoar ele porque é a primeira vez dele, hein? Nem olhei para você. Judas capítulo 1, versículo 17 diz assim: mas vós. Então até o versículo 16, não precisa mudar, ele estava falando sobre os falsos profetas. E aí no versículo 17 ele diz: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para baixo. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, ou seja, as suas próprias vontades. Mas, versículo 19 mesmo. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Dá uma pausada aí. O que ele estava dizendo aqui? Até então, essas pessoas que estavam andando, eles andam segundo a sua própria vontade.
E aqui diz a vontade da carne, porque causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Ou seja, ele estava querendo dizer: vocês que têm o Espírito, vocês precisam permanecer. Vocês que estão aqui, que sabem, vocês precisam compreender o que Deus fez através da vida dele, através da vida dos apóstolos, o que Jesus fez quando ele andou aqui. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Aleluia. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aqui o Senhor já começou a tomar Judas quando ele estava escrevendo essa carta. E qual que é o tema dessa ministração dessa manhã? Fé autêntica. Diz assim: eu preciso ter uma fé autêntica. O que é uma fé autêntica? É eu escolher diariamente ter em Jesus a certeza que Ele é a nossa prioridade máxima. Quando eu tenho essa certeza que Jesus é a minha prioridade máxima e que nada mais importa, nem aquilo que está acontecendo ou aquilo que está por vir em minha vida, nem os desapontamentos são tão dolorosos. Quando eu entendo que a minha prioridade é Jesus, se as oposições estão me atacando, se o mundo está querendo colidir com a minha fé, se as tentações parecem intermináveis, mas quando eu tenho uma fé autêntica, eu escolho diariamente a escolha certa, a pessoa certa. Quando eu falo de algo autêntico, autentificação, nós estamos falando de algo que é legalizado, de algo que é original, de algo ali que é certo, que é concretizado. Quando nós temos um documento e aquele documento ele é autenticado, ele é um documento original. Outro, a não ser o autenticado, ele é uma cópia. Ele ali é algo de imitação daquilo ali que é original. E um produto falsificado é sempre uma mentira. Um produto falsificado dá uma aparência, mas não tem a mesma essência. Ele afirma ser algo que não é. O que eu quero dizer com isso? Que hoje em dia nós conhecemos muitas pessoas que se converteram a Jesus, que aceitaram a Jesus, que confessaram o nome, que têm caminhado na vida cristã, mas tem apenas uma fé, não tem uma fé autêntica. Muitas das vezes acaba sendo a cópia daquilo que é para ser original. Porque aqui, como eu disse, um produto falsificado, ele é sempre uma mentira. E nós, como pastores, como líderes, nós cuidamos de muitas pessoas que chegam para nós de outras denominações, pessoas que estavam 30 anos no Evangelho, pessoas que se diziam pastores, pregadores da palavra, ministro, evangelista, profetas, tantos outros cargos e títulos. E quando a gente começa a ver a vida dessa pessoa, a gente descobre que ela vive de aparência. Ela vive ali com uma fé falsificada. Então tudo aquilo que parece ser igual, porém a essência não é a mesma. Sabe quando você compra um perfume e às vezes o frasco pode ser igual, tem o original e tem ali aquele que é falso. E aí você usa e a essência do original ele permanece. A que é falso ele acaba rápido.
Essa é a diferença daqueles que estão em Cristo, daqueles que não estão verdadeiramente. Aqueles que têm a fé autenticada, a essência é original. Pode for o tempo que passar, vai continuar. A essência continua sendo exalada e permanece ali. Aquele que é cópia, o que acontece? Qualquer coisinha, o vento passou, levou, o cheiro foi embora. Mas aquele que tem a essência verdadeira, aquele que é autenticado, ele não é uma mentira, ele não é uma farsa, ele não passa, ele não acaba. Então existem muitas pessoas que vivem de uma vida de fé falsa. Porque como eu sei isso? Quando eu começo a olhar para essa pessoa por completo. Ela pode ser um grande pregador da palavra de Deus, pode ganhar milhares de vidas, mas ela pode estar perdendo a própria vida dela. A palavra do Senhor diz: o que vale o mundo inteiro ganhar, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, a sua própria vida. O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas, eles são alguma coisa de aparência para as pessoas verem, mas dentro de casa ele não é aquilo. Ou seja, ele não tem uma fé autêntica, ele não está em Cristo, ele não é verdadeiro, é uma farsa. E sabe o que está acontecendo nesse tempo de hoje? O Senhor tem levantado profetas do Senhor. O Senhor tem levantado uma geração que não se cala. O Senhor tem levantado os grandes homens e mulheres de Deus por todo esse país, que tem desmascarado esses falsos profetas, que tem desmascarado esse falso cristianismo. Ei, quando eu falo de uma fé autêntica, eu não falo de uma religião. Eu não estou falando do espiritismo, do kardecismo, da umbanda, do candomblé, do mundo gospel, dos evangélicos, não. Quando eu falo de uma fé autêntica, eu estou falando de cristianismo, do próprio Cristo em nós. Eu preciso entender o que é fé e autenticar a minha fé. Quando eu jogo ali um jogo, uma pessoa que joga um jogo ali na lotérica, coloca os números, ela não tem fé que ela vai ganhar. Precisamos entender isso. Não é uma fé isso. Por quê? Porque fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai acontecer. Então não tem como uma pessoa que joga na loteria falar: eu tenho a certeza que eu vou ganhar. Não, porque é sorte. A pessoa vai sortear ali, vai tirar e vai saber. Às vezes ela pode ganhar, às vezes não. Então isso não é fé. Porque fé eu preciso ter a certeza de que vai acontecer. E o que acontece nos tempos de hoje é que muitas pessoas perdem a fé autenticada, porque falam: eu sei que a minha família vai servir ao Senhor. Essa é a promessa de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que eu vou conseguir um emprego que eu quero, ou uma bolsa de estudo. A pessoa tem os seus achismos, mas toda vez que entra a dúvida, um talvez, um será, a fé autêntica é deixada de lado. Passa apenas a ser uma esperança. Eu espero, eu tenho uma expectativa que vai acontecer, mas quando eu tenho fé, eu tenho certeza que vai acontecer. Quando eu digo assim, eu tenho certeza que a minha família vai servir ao Senhor. Eu tenho certeza que muitos da minha casa vai se converter ainda este ano. Isso é fé. Aleluia, só alguns estão recebendo. Eu tenho certeza que tudo aquilo que eu planejei no final do ano de 2019 até o final do ano de 2020 vai acontecer. Porque eu tenho fé, eu creio, eu não estou vendo. Mesmo que as situações à minha volta diz que não, mesmo que tudo pareça ao contrário, eu tenho a certeza que vai acontecer. Porque fiel é aquele que me prometeu. E se eu tenho cumprido os seus mandamentos, os seus princípios, Ele vai cumprir as promessas em minha vida. Então eu separei aqui algumas marcas de quem tem essa fé autêntica. Acompanha aí comigo, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 30. Quando nós estudamos o Evangelho de João, nós percebemos que o autor, ele usa o termo crer nesse livro de João mais de 100 vezes. E em uma das passagens aqui parece indicar que as pessoas creram, mas elas não tinham uma fé autêntica. Os judeus descritos aqui nessa passagem
Eles criam, mas quando eles foram confrontados com a realidade do evangelho, eles voltaram atrás. Então vamos lá comigo. Capítulo 8, versículo 30. A primeira característica que a pessoa que tem a fé autêntica, ela é marcada, permanece na palavra. A pessoa que ela tem a fé autêntica, ela permanece na palavra. Aqui é a passagem de João, capítulo 8, versículo 30, diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Por quê? Porque aqui nessa passagem ela é um pouquinho longa. Jesus, ele está conversando ali com os discípulos que viram os milagres que ele realizou. E ele começa a dizer que eles tinham que fazer como o pai mandou que eles fizessem. E eles falaram, mas o meu pai é Abraão, ele é o meu pai da fé. Jesus estava vendo que eles estavam crendo naquilo que estava acontecendo, mas eles não tinham a sua fé ali autenticada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na onde? Na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque aqui o público de Jesus eram os que haviam crido nele. No entanto, aqui ele afirma que os verdadeiros, ou seja, os autênticos, são aqueles que permanecem na sua palavra. Permanecer na sua palavra significa continuar a colocar a sua esperança, a confiar naquilo que o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos escolheu. Significa que mesmo que tenha opiniões e ideologias contra os meus princípios, eu permaneço com a verdade, eu permaneço com a palavra. Porque nos dias de hoje, o que tem mais acontecido desde a infância são as coisas ao nosso redor, a sociedade, a mídia, a educação, a cultura. Tem tentado invertir aquilo que é autêntico, aquilo que é a palavra de Deus, falando que é normal, que Deus é amor, então que pode, que está permitido, o importante é que a pessoa seja feliz, quando isso é uma mentira. Eu e a pastora Edgar estava conversando com uma discípula nossa na quarta-feira, e ela disse que ela está na IAP e está sendo um confronto para ela diariamente. As palavras têm confrontado ela diariamente. É assim que nós gostamos, porque quando não está confrontando é porque não estamos sendo tratados. E ela disse que ela começou a ouvir coisas que na igreja que ela ouvia, ela nunca tinha escutado, que ela achava que era certo. E aí a palavra revelada está vindo em direção à vida dela, está recebendo um confronto, e ela descobre que é errado. E ela estava comentando com a gente que um certo tempo atrás ela estava querendo se separar do esposo dela. E ela sentou com o pastor e ela conversou com o pastor, e o pastor falou para ela o que aconteceu. E ela falou que eles estavam discutindo muito. E ele falou: você não está feliz com o seu casamento? Ela falou: não. Ele falou assim: então se separa. A melhor coisa é você se separar. Eu falei: você ouviu isso da boca de um pastor? Ele falou assim: é. Ele fala isso para as pessoas. Eu falei: no mínimo uma pessoa dessa deve ter uma vida, na verdade, como aquela que ele mostra que é uma coisa, como eu disse aqui, um falso profeta, quando na verdade ele é outra. Se ele acha que isso é normal. Porque a partir do momento que eu tomo a decisão de casar, o Senhor fala: é até que a morte nos separe. Pegou a cruz, carrega, meu irmão, é até o fim. E ela disse: eu vim falar com vocês que eu queria se separar, e vocês falaram que eu tinha que deixar de ser menina, que eu tinha que ser mulher, que eu tinha que virar mãe, que eu tinha que virar esposa. Isso dói. Ela chorou falando pra nós: eu sempre fui líder, mas eu nunca ouvi ninguém falar que eu precisava mudar. E tá sendo difícil, mas eu reconheço que eu preciso mudar. Ei, porque muitas das vezes alguns não falam a verdade porque não vivem a verdade. Eu só posso falar a verdade quando eu vivo. Como vou ensinar algo que eu não vivo? Então grandes pessoas que se dizem homens de Deus estão ensinando a palavra invertida.
dizendo que o que eu faço para mim mesmo, para o meu corpo, desde que eu esteja feliz, é o que importa, quando isso é uma mentira. Ei, quando eu passo a confessar a Jesus como meu Salvador, quando eu estou nele, eu entendo que o meu corpo não é mais meu. O meu corpo passa a ser morada dele, casa dele, e eu vou dar conta dele no final dos dias, porque eu preciso entregar a ele de corpo, alma e espírito. Não tem como eu só dar uma parte a ele. Nós temos aquele louvor da casa, faça morada em mim. O outro, a casa é tua, mude tudo de lugar. Tantos louvores com casa. Quando esses louvores se referem à casa, se referem a nós. Nós somos a habitação dele. E não tem como Jesus ele entrar em um só ambiente da nossa vida, em um só ambiente da nossa casa. Quando ele entra, ele quer tomar ela por completo, em todas as áreas da minha vida. Mude as coisas de lugar. Ele não quer mudar apenas a sala, não. Ele quer mudar o quarto, a cozinha, a sala de estar. Ele quer mudar tudo. Então quando ele me pega, ele quer eu por completo. Não tem como eu viver em meio termo para ele, imparcialmente. Porque quando ele me transforma, ele quer que eu seja íntegro, inteiro para ele. Aleluia. Então quando eu permaneço na palavra, significa que mesmo que as opiniões e as ideologias à minha volta afirmem o contrário, eu vou continuar crendo na palavra autenticada. Essa palavra aqui, ela nunca muda. Pode passar anos, séculos, décadas, ela nunca irá mudar. Ela permanece a mesma. E aquilo que o Senhor escreveu lá em Gênesis vale para os dias de hoje. Aquilo que ele escreveu em Apocalipse é para os dias de hoje. A palavra permanece a mesma. Eu já ministrei aqui uma vez sobre valores e princípios. Quando eu carrego os meus princípios, quando eu tenho valores, nada do que é do mundo consegue interromper esses valores que estão dentro de mim. Não consegue corromper, não consegue desfazer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me converteu. Eu sei quem é a verdade. Então quando eu tenho essa certeza, eu não deixo nada à minha volta me atrapalhar. Ei, porque na nossa caminhada de filhos de Deus, o que mais vai acontecer e tem acontecido no seu caminho é pessoas que querem nos atrapalhar, pessoas que querem nos tirar do foco, pessoas que querem nos influenciar a fazer algo que diz que não é para nós fazermos, contra a palavra do Senhor. Então como que eu permaneço firme? Quando eu estou permanecido firme na palavra. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então a primeira marca da característica de quem tem uma fé autêntica, ele permanece na palavra. E quando eu permaneço na palavra, as demais coisas ficam fácil, porque eu entendo que ele escreveu e eu preciso cumprir, eu preciso fazer, eu preciso andar conforme ele diz que eu tenho que andar. Segundo, permanece nele. Abre aí João, um pouquinho mais atrás, mais à frente, capítulo 15. Então, quando eu permaneço na palavra, essa é a primeira característica de uma fé que não é falsificada. Por que essas pessoas, esses que se dizem homens de Deus, trazem esses ensinamentos errôneos? Porque eles não estão firmados na palavra. Se eles conhecessem a palavra, eles jamais iriam falar isso, porque eles vão dar conta dessas vidas ao Senhor, desses ensinamentos que eles fazem profanos. Capítulo 15, versículo 5 e 6. Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e os lançam no fogo e ardem. Amém? Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo. O que é que Jesus ele está dizendo aqui? Nós conhecemos essa palavra. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanece em mim, ele dá frutos. É um galho ali que está na videira, mas é um galho que vai florescer, um galho que vai frutificar. Já viu quando chega o outono, aquele galho ali que está seco, muitas vezes, se ele é fininho, ele quebra e ele cai no chão, e nada ele serve a não ser para ser lançado no fogo.
para poder incendiar mais a brasa, para poder pegar o fogo melhor. E aqui o Senhor traz essa palavra muito dura. É muito dura essa palavra que o Senhor diz: sua videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E as pessoas dizem: mas pastor, eu tenho dificuldade em ganhar vidas. Eu falo do amor de Jesus, mas eu sou tímido, eu não tenho esse chamado. Meu irmão, quando Jesus ele diz aqui fruto, ele não está está relacionando apenas vidas. Amém? O fruto do Senhor é tudo aquilo que eu faço, que eu carrego a característica de Cristo. Sabe aqueles frutos do Espírito? É desses frutos também que ele está falando. É tudo aquilo que eu faço que prova a minha fé diante das pessoas, em público. Esses são os meus frutos, os bons frutos. Em tudo que eu faço eu tenho a característica de Jesus, um caráter íntegro. Se eu sou uma pessoa que não negocio a minha fé, que eu não negocio a minha unção, independente das situações, eu continuo pregando a Deus. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Hoje em dia, quantas pessoas se envergonham do Evangelho? Pessoas na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, na família, nem sabem que a pessoa se converteu. Por quê? Porque na verdade não se converteu. Porque quando a pessoa se converte, é impossível as pessoas não verem a mudança nela. Então quando ela se converte de verdade, não precisa nem ela ficar falando, porque as pessoas vão ver nela. Esses são os frutos que Jesus está falando aqui. Vocês são os ramos, se alguém permanece em mim, eu nele, se dará muito fruto. Ou seja, fruto de justiça, frutos do amor, frutos de igualdade, frutos de bondades. Pois sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é lançado fora. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo, são queimados. Então a segunda marca de uma fé autêntica é permanecer em Cristo. Ela pode parecer ela pode parecer muito com a primeira que eu disse, que é permanecer na palavra. Mas essa marca aqui, ela aponta uma característica mais relacional. Uma fé aqui que é verdadeira, que é contínua e que busca uma comunhão com Jesus. Eu busco ter um relacionamento com Ele. É uma fé que se alimenta da relação que tem com Jesus. É uma fé. Por que eu disse que não é religião? Não é porque nós conhecemos muita fé do catolicismo, que a pessoa tem uma fé louca ali por Jesus ou por outros ídolos. Mas uma fé autêntica, eu estou nele. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Ele. Eu não somente acredito que Jesus morreu naquela cruz, não, que Ele foi aquele pobre coitado, ensanguentado, não. Eu entendo que Ele ressuscitou e que o véu do templo se rasgou e que hoje eu tenho um contato com Ele. Eu tenho um relacionamento com Ele, aonde eu posso chamar Ele de meu Abba, meu paizinho querido, meu amigo, meu brother, meu irmão. Ele é meu tudo. Então quando eu entendo isso é uma fé autêntica. Eu estou nele e Ele está em mim. Ele está enraizado em mim. Ei, você já viu uma árvore? Pode cortar o tronco dela, mas as raízes permanecem firmes. Ei, pode cortar o teu tronco, pode cortar os teus galhos, mas quando você está enraizado nele, você permanece nele. E Ele é a videira verdadeira. Então deixe que troque as suas folhas, os frutos dos seus galhos, mas não deixe que troquem as suas raízes. Que as suas raízes permaneçam nele, por Ele e para Ele. Aleluia. Então quando eu permaneço nele, essa é a segunda característica que eu tenho, uma fé autêntica. Porque ela se alimenta da relação que eu tenho com Ele. Que eu entendo que eu não falo só não oro só quando eu estou aqui na igreja. Eu oro na minha casa, no meu trabalho, não, onde eu estiver andando na rua, no ônibus, falando com Ele em pensamento. Isso é um relacionamento que eu tenho com Ele. 3. Confiar. Abre aí comigo em João, já está aberto na verdade para quem abriu, capítulo 9, versículo 37 e 38. João 9, 37 e 38. A terceira característica, confia. Aquele que tem uma fé autêntica, ele confia. Nós lemos aqui, disse Jesus: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Este cego aqui que Jesus curou, apesar de ser testemunha do milagre de Jesus, ele nunca tinha visto Jesus.
Ele não conhecia Jesus, porque Jesus um pouquinho aqui acima diz que ele havia partido, e quando ele voltou, ele curou. E muito interessante ver como a fé desse cego, ela era autêntica, porque no momento que Jesus se identifica, ele não precisava mais refletir ou pensar. Ele disse apenas aqui, Jesus disse: você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Ou seja, ele não precisou ver quando Jesus disse: sou eu que estou falando com você. Ele disse: eu creio, e ali ele foi curado, porque ele acreditava não somente no que as pessoas falavam, mas ele creu que naquele instante ali ele poderia ser curado. E as pessoas perguntavam: quem foi que te curou? Ele dizia: eu não sei quem me curou, só sei que eu fui curado. Eu só sei que alguém tocou nas minhas vistas e eu fui curado. Eu era cego e agora eu vejo. O que é isso? É confiar. Aquele que tem a fé autêntica confia nele. Confia que os montes podem ser abalados, mas nós não. Perdão, aquilo que está à volta dos montes pode ser abalado, mas nós não. Nós somos firmes. Nós vamos continuar confiando e acreditando nele. Ministrei esses dias sobre o verdadeiro confiar. O que é o confiar? Depositar totalmente a confiança no Senhor. O quarto, obedece. Aquele que tem a sua fé autêntica, ele obedece ao Senhor. Então, quando eu digo obedecer, fica fácil quando eu já estou tendo as outras características. Quando eu permaneço na palavra, quando eu permaneço nele, quando eu confio, a obediência, ela é resultado dessas outras características. Porque quando eu leio a palavra e eu acredito e eu confio nela, eu obedeço e eu pratico e eu cumpro os mandamentos. E aqui em João capítulo 14, Jesus indica a obediência como uma marca daqueles que creem em seu nome. No versículo 1, no versículo 11, no versículo 15, Jesus ele diz aqui que precisava crer e obedecer. É um capítulo do livro do Evangelho de João que eu mais amo, capítulo 14, capítulo 15, que é quando Jesus ele se apresenta para os seus discípulos antes dele subir para os céus, antes de ele ir embora, e ele diz para os seus discípulos como que vai ser, e ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele estava ali falando para os seus discípulos: tenha esperança, acredite, tenha fé. No versículo 8, creiam em mim quando digo, no versículo 11, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ou seja, ele traz aqui a obediência. Se vocês me amam, se vocês crerem, se vocês estão em mim, então consequentemente vocês obedecem. Quando eu obedeço a Deus, eu cumpro a palavra dele, eu cumpro os mandamentos dele. Aqui no verso 15 ele aponta para uma marca de fé autêntica, que é essa obediência. Que é importante destacar que a obediência, ela não sustenta a fé. Eu sou obediente, mas não quer dizer que ela sustenta a fé, porque aquele que o ama tem uma fé autêntica e desejará obedecer. Foi o que eu disse, é uma coisa que está vinculada à outra. Então quando eu obedeço ao Senhor, não é somente aquela parte da Bíblia que eu quero obedecer, porque assim fica fácil. O Senhor nos trouxe tantos ensinamentos, o Senhor nos deixou tantos princípios a serem cumpridos, tantas ordenanças a serem cumpridas, mas muitas das vezes só cumprimos aquilo que é fácil, aquilo que está ao nosso alcance de se cumprir. Mas quando verdadeiramente eu obedeço a Ele, eu cumpro mesmo sabendo que eu vou perder algo. Esse é o verdadeiro obedecer. Quando eu vou sacrificar algo que me custe, algo que eu lutei às vezes para conquistar, ou que eu orei às vezes para ter, mas se Deus está falando que está atrapalhando, eu tenho que largar, eu tenho que deixar, eu tenho que ir avante, eu tenho que fazer isso, porque vale mais obedecer do que sacrificar. Então vale muito mais a pena eu obedecer ao Senhor do que eu sacrificar. A palavra dele diz isso. Então quando eu tenho essa fé autêntica, eu obedeço a Ele, independente se é difícil ou não.
Se é difícil, é aí que eu tenho que fazer mesmo, porque é um desafio para que eu possa cumprir como filho de Deus. E o quinto e último, aquele que tem a fé autêntica, ele ama. Em João 13:34, Jesus ele diz aqui: um novo mandamento eu dou a vocês: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então aqui é uma marca óbvia. Quando nós falamos de ser um verdadeiro cristão íntegro, de eu ter uma fé autenticada, essa é a marca do discípulo que tem a fé autenticada, que é o amor. E muitas das vezes é difícil definir o que é amor, mas ele é inconfundível quando você se convive com alguém. E mais uma vez aqui a passagem nos ensina aqui no capítulo 13, a passagem nos ensina que eu devo mostrar amor para que eu possa ter essa fé autêntica. Eu preciso amar, eu preciso ter essa relação. E quando nós lemos isso, nós ministramos, quem é líder de célula sabe, ministra muito isso, amar uns aos outros como a si mesmo. Só que na prática é bem mais difícil. Quando a palavra do Senhor, quando Jesus disse aqui, eu resumo os mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não é o próximo que simplesmente nós conhecemos. Eu amar o meu esposo como a mim mesmo é fácil. Eu amar meus pais como a mim mesmo é fácil. Eu amar meus filhos. Mas aqui diz amar ao próximo, o próximo que está ali perto. É aquele que está longe. É aquele que eu não conheço. É aquele ali que muitas das vezes quer o meu mal. Porque esse é o verdadeiro morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Na palavra do Senhor ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 aquele que tem nos ofendido. Todos os dias nós devemos perdoar. O que é isso? É o amor ao próximo. Quando eu falo de perdoar, irmão, é difícil. Às vezes você que está aqui no seu lugar não tem ninguém para perdoar. Mas vocês que já foram para o encontro sabem como é difícil as pessoas vencerem os obstáculos e perdoar. Porque quando eu estou bem, não tenho ninguém para perdoar, é fácil ministrar isso. Ame o próximo como a ti mesmo, perdoe. Mas e quando tem alguma situação em minha vida que me deixou um buraco, que alguém causou dentro de mim um trauma, que um tempo da minha vida às vezes foi perdido, foi roubado, que um sonho foi destruído, que a minha esperança acabou, e eu digo perdoe, ame. Não é fácil. Só quem passa sabe, não é fácil. Mas quando eu conheço a palavra, quando eu estou nele, quando eu confio, eu obedeço, consequentemente eu amo. Então quando eu vejo uma pessoa que não tem essas características, ela precisa ainda ter uma conversão genuína. Então, como eu disse, grandes pastores, homens de Deus, pessoas usadas, profetas, não perdoam, não amam. E aí você vai passando para trás, não confia, não está nele, porque na verdade não conhece a palavra. Tudo se inicia no conhecer. O que eu tenho que fazer, pastora? Conhecer mais a palavra e estude. Esse é o tempo de mergulhar na palavra. Faz quanto tempo que você não pega a sua Bíblia em casa, um caderninho, começa a ler e fazer umas anotações? Isso não é apenas para pastores, não é apenas para líderes de célula, não é apenas para quem vem ministrar a palavra, é para todos nós. Se eu não conheço a verdade, eu não vou ser liberto. O povo erra por falta de conhecimento. Sabe quando a gente levanta uma estatística pelo IBGE de quantas pessoas se tornou evangélico do ano de 2006 para cá? É algo absurdo. Até o ano de 2019 é a última vez que eu tinha visto. Você fala, meu Deus, quantas pessoas. E quando eu vi isso, eu fiquei feliz que muitas pessoas tinham se tornado evangélico. Mas ao mesmo tempo eu me entristeci, o meu coração se fechou, porque eu disse, isso daí é apenas um nome, um título, um rótulo de evangélicos subiram.
de que profanam sua fé e diz: eu sou evangélico. Hoje em dia virou moda ser evangélico. Você vai em nenhum lugar, nenhum trabalho, numa escola, faculdade, qualquer lugar, tem pessoas que são da igreja também, de outras denominações, mas são da igreja. É impossível você estar numa sala de aula, você estar em um meio de trabalho e ninguém ali ser da igreja. É verdade, não é? Todo mundo já conhece a Jesus de ouvir falar. E aí por que eu me entristeci? Porque quando nós começamos a ler, a analisar, como eu disse, essas 5 características, se todas essas pessoas, eu não vou falar o número porque eu não me recordo, essa porcentagem de pessoas que se tornaram evangélicas tivessem essas características de um verdadeiro filho de Deus, seria impossível, escute aqui, seria impossível o Brasil inteiro não ter se rendido a Jesus. Então, na verdade, esse número alto é uma vergonha para aqueles que se dizem evangélicos. Porque quando eu conheço, eu tenho o meu caráter mudado, eu sou convertido, as pessoas ao meu redor vê e falam: meu Deus, aconteceu isso na vida dele, eu também quero isso. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu demonstro meu amor, a pessoa fala: nossa, o que essa pessoa carrega, eu também quero carregar. Eu contagio demais, eu influencio demais os ambientes onde eu piso é transformado. E porque o Brasil ainda não se rendeu a Jesus? Porque existem falsos escarnecedores da fé de Jesus. São fés falsas, não são fés autenticadas. Porque se fosse, não existiria nenhum que tivesse desviado ainda. Não existiria nenhum longe da presença do Senhor. Então essa porcentagem aí, nem a metade é convertido de verdade. São aqueles que vão à igreja, são frequentadores da igreja, são evangélicos, mas não vive o verdadeiro cristianismo, que é: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga Jesus, morra, largue, abandone, deixe as suas vontades, seus sonhos, seus projetos para cumprir os sonhos dele. Seja liberto, seja curado, perdoe e ame. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Isso é viver o cristianismo. Então, quando mostra lá a pontuação do IBGE, são pessoas que frequentam a igreja, mas que você conversa com essas pessoas, para ela tudo é normal, tudo pode. E se você fala: não, isso não pode não, você é religioso. Já disseram que a nossa igreja é religiosa. Antes, ao meu ver, as pessoas quando falavam de igreja religiosa, falavam pelas vestimentas. A pessoa usa saia, a pessoa usa terno e gravata, eles são religiosos. Eu cresci dentro da igreja, nós ouvíamos falar isso. As igrejas religiosas eram essas igrejas que tinham essas características. Porém, nos tempos de hoje, as pessoas dizem que as igrejas religiosas é aquela que prega a verdade. É aquela que diz que não pode, que não deve, que Deus permanece o mesmo. E eles dizem que essa é a igreja religiosa. Porque se nós vemos a IAP, não é uma igreja religiosa. Em investimento, em uso e em costumes, em comunhão com os irmãos. É uma igreja cheia de jovens, 90% é jovens até 30 anos, 90% da igreja. Então não é uma igreja religiosa. Mas para aqueles que são confrontados com a palavra, que é a verdade, fala que é religiosidade isso. Quando na verdade quando é a verdade, a própria verdade que nós ensinamos. Então essa jovem que eu estava conversando, ela disse: quando eu vim para IAP e vocês falaram sobre tatuagem, falaram sobre piercing, falei: vou voltar para a igreja que eu era, que lá podia. Falei: você pode tudo. Falei: nós ensinamos a verdade. Em nenhum momento nós vamos te impedir de fazer nada. Ei, nós precisamos entender isso. Eu estou na igreja, meu pastor não vai me impedir de fazer nada. O meu líder não me impede de fazer nada. A escolha é minha. Mas jamais vamos nos calar. Jamais vamos deixar de falar o que edifica e o que não edifica. Para que eu vou fazer algo que não agrada a Deus? Tudo aquilo que é pecado é aquilo que não agrada a Deus. Então, pastor, fazer tatuagem agrada? É pecado, irmão? Se agrada a Deus, não é? Agora, se você acha que agrada a Deus, então faz. Piercing agrada a Deus? Agrada? Então faz. Coloca, senão, para que fazer? Tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Sabe, durante a minha vida, 16 anos da minha vida, eu cresci dentro da igreja evangélica. E eu nunca ouvi falar que não era bom ouvir música mundana. Eu ouvia.
Até o dia que eu fui pro encontro, eu era líder de célula. E eu ouvia, eu gostava, eu tinha CDs, DVDs. Porque as igrejas estão omitindo a verdade. Pastora, mas onde na Bíblia fala que não deve ouvir música do mundo? Meu irmão, se tudo que eu faço não é para edificar a Deus, então eu não devo fazer. Para que eu vou ouvir algo que não vai me edificar? Quando Deus ele entregou o dom, o maior dom que ele pôde entregar da adoração, ele entregou para Lúcifer. E Lúcifer ali se rebelou contra Deus e foi mandado embora junto com uma terça parte dos anjos. Todos nós conhecemos essa história. E aí esse dom, esse talento que Deus entregou para Lúcifer, ele retirou e ele entregou, sabe para quem? Diga assim, para mim. Para mim, ele entregou para mim e para você. Quando ele criou ali o homem do pó da terra, ele soprou em suas narinas o fôlego de alma vivente. Ele diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. E a adoração é para Ele, a bateria é para Ele, o violão é para Ele, a minha voz é para Ele, a minha dança é para Ele, os meus aplausos é para Ele, o meu corpo é para Ele, o tambor é para Ele, todos os sons é para Ele, todas as notas musicais é para Ele, todo o entendimento de composição de música é para a glória dEle. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou invertendo a verdade. E se eu não adoro a Deus, eu adoro a outro Deus. Então é fácil de entender. Mas quando a pessoa não quer, ela fala: não tem nada a ver isso, aí eu vou continuar fazendo. Isso é religiosidade. Por quê? Porque não uma pessoa que conhece a palavra, não permanece nele, não confia, não obedece. Quando eu obedeço, eu faço. Se vai me doer, eu faço. Não é fácil, às vezes nós crescemos com uma cultura, crescemos acreditando em algo, e de repente vem alguém e fala: ó, isso daí, tudo que você acreditou todos esses anos, não é verdade. Não é fácil. Nós passamos esses confrontos no encontro. Naquela hora maravilhosa do sábado à tarde, quando nós estamos lá em cima ministrando, as pessoas nos confrontam com o olhar, não somente o demônio. As pessoas nos confrontam. Porque ali ele está dizendo: vocês estão falando que tudo aquilo que eu aprendi nos meus 30, 40, 50 anos de vida, que os meus pais me ensinaram, que eu aprendi na casa, é errado. Não é fácil. Mas quando eu quero viver uma vida nova, eu largo tudo isso. Eu largo aquilo ali que eu estou preso, que me dói. Aquilo que traz prazer para minha carne, eu largo. Muitas vezes são coisas que traz prazer para a carne, concupiscências da carne, a minha vontade da carne. Eu estou satisfazendo a minha vontade da carne. Mas quando eu abandono isso, eu consigo viver o novo de Jesus para a minha vida. Aleluia. Se coloque de pé nessa manhã. Então essas são 5 características da fé autêntica: permanecer na palavra, permanecer nele, confiar, obedecer e amar. Quando eu começo a entender o primeiro, a viver o primeiro, que é permanecer na palavra, o resto fica fácil. Então a fé autêntica, ela é uma escolha diária. Não é algo que eu escolhi e pronto. Não, é todos os dias. Porque todos os dias as tentações, elas parecem intermináveis. Porque é uma guerra infindável contra o mal e contra o bem sobre a minha vida. Então lembre-se que um produto falsificado, ele é uma mentira. Ele parece ser igual, mas a essência não é a mesma. Que você possa carregar a essência de Jesus dentro de você. Que você possa exalar a essência de Jesus, para que outras vidas possam querer aquilo que você vive. Em nome de Jesus. Senhor, não queremos, Pai, ser um produto falsificado. Não queremos ser igual os autenticados, porque nós queremos ter a essência verdadeira que és tu. Pai, que dia após dia o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos confrontar, que o Senhor venha nos ensinar a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que é muito melhor do que temos vivido, é muito melhor do que temos projetado e sonhado. É aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Senhor, e vale a pena cumprir os teus princípios, vale a pena cumprir os teus mandamentos, vale a pena te obedecer. É melhor
melhor obedecer do que sacrificar. Pai, quantos no final dos dias vai falar: ai, mas eu ia à igreja, eu servia, eu fazia. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não conheço. Porque mais de ouvir falar, eu preciso andar com Ele. Eu preciso ter um relacionamento. Senhor, nos ensina a ser esses filhos que te ama, que te busque, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que o Senhor venha se revelar a nós dia após dia. Em nome de Jesus, faça o teu querer dentro de nós. Ei, olhe aí no seu canto, comece a falar com Ele. Senhor, eu não quero ser um produto falsificado. Eu não quero ter uma fé, Senhor, comum. Uma fé como as pessoas dizem: ah, eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu acredito em Jesus. Não, eu quero ter uma fé autêntica, de ter certeza que algo vai acontecer. Mesmo quando tudo parece que não, eu tenho certeza que vai acontecer. Sim, Deus, nós somos a tua casa. Venha, Senhor, nos mudar do que for preciso. Não apenas só um ambiente, não apenas só um lugar, não apenas uma parte das nossas vidas, não apenas uma área das nossas vidas, mas que todas as áreas sejam mudadas, que todas as áreas sejam transformadas, que todas as áreas sejam trocadas. Aleluia, Jesus, porque Tu és o nosso dono. Sim, Deus, mude as coisas de lugar, Pai, em nossas vidas. Coloque, Senhor, Teu perdão é completo, como o Senhor quer. o Teu perdão é completo. Adore Ele nessa manhã. Ele sabe Adore Ele. Ele sabe. Se até o dia de hoje você não tem cumprido essas características que eu citei, não tem permanecido na palavra, não tem permanecido nele, não tem confiado, não tem obedecido, não tem amado, hoje é uma manhã que o Senhor te perdoa, e Ele te perdoa por completo. O perdão sobre as nossas vidas dele é completo. Seja perdoado nessa manhã. Se levante e tome uma atitude de viver algo novo, de mergulhar na palavra, de estudar a Bíblia. Ei, faça um devocional diário. Anote revelações que o Senhor vai te trazer. Seja um verdadeiro cristão, não apenas um evangélico, mas venha viver o cristianismo nessa terra. Sim, Deus, nós somos a tua casa. Teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude, Senhor, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Teu lar, Senhor. Ele ouve as orações sinceras. Ele ouve o arrependimento, essa manhã de arrependimento. Que Ele possa te tocar aí no seu lugar. Que Ele te traga à memória tantas vezes que você omitiu quem você era, que você omitiu a tua identidade, que você deixou princípios e ideologias do lado de fora corromper os seus princípios do lado de dentro. Deixa Ele te tocar nessa manhã. Ei, Espírito Santo, toque em vidas aqui, toque em corações aqui, toque em mente nessa manhã, toque em estruturas nessa manhã. Venha mexer, Pai, que haja um verdadeiro arrependimento, para que venha ter uma conversão genuína. Sim, Deus, e possamos estar em Ti, permanecer em Ti, porque quando estamos em Ti nós não somos lançados fora. Nós não somos lançados fora. Sim, Pai, que possamos permanecer em Ti. Será perfeito na escuridão, brilhar a tua luz. Face a face nos veremos semelhante. Eu serei aquilo que era em paz. Será perfeito na escuridão, brilhar a tua luz. Em breve nós iremos conhecer Ele perfeito. Iremos conhecer Ele por inteiro. Nós só conhecemos pouco dele. Mas chegará o dia que iremos conhecer por completo. Sim, Deus, e face a face
Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo em ti, Pai. Não há dúvida em ti, Pai. Não há medo, não há dúvida, não há medo, não há dúvida. Apenas a certeza, Senhor, daquilo que nós somos e daquilo que nós vamos viver. Eu quero em paz será perfeito. Na escuridão brilhar a tua luz. Face a face os veremos semelhantes. Eu serei aquilo que era em paz será perfeito. Na escuridão brilhar a tua luz. Face a face os veremos semelhante. Eu serei. E possamos ser semelhante a Ele. Que possamos exalar o cheiro dele. Que possamos carregar a glória dele em nossos ombros. Que possamos ter a luz dele por onde passarmos. Que possamos brilhar em meio à escuridão. Que possamos ser a diferença em meio a este mundo, em meio a essa geração que está corrompida, essa geração que o Senhor tem estabelecido. Que nós possamos ser e fazer a diferença. O Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para isso. Seja um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, um cristão original, um filho de Deus que não negocia, que não troca os seus princípios, que não troca as suas raízes. Que você possa permanecer firme nele, enraizado nele, que é a videira verdadeira. Em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor nessa